Olha, o roteiro da vida e da morte física é basicamente apenas mais um episódio. Se todos nós tivéssemos um nível de consciência um pouquinho mais elevada, todos nós estaríamos nos preparando de alguma maneira para o momento do desencarne, ou melhor dizendo, no momento da morte física, né? Considerando que o desencarne ou desenlace é uma outra etapa. Morrer não dói. Quantas e quantas vezes nós já morremos em outras existências, em outras experiências e não nos lembramos, mas morrer fisicamente é você fechar os olhos e é como uma bolha de sabão que você poca, né? Diria o nosso querido Yogananda Paramahansa, né? Você é uma onda, né? Nós somos uma onda do mar. Quando esta onda regressa para o mar, ela entra no estado de êxtase, né? É o momento da morte física. É o momento do êxtase, né? É quando o homem volta para o divino. O homem volta para a sua grande integração com o divino. O homem deixa de ser uma individualidade e passa a ser um todo. Nós aqui no Ocidente não temos a cultura igual existe em alguns países da Europa, da Ásia e do Oriente Médio, com relação aos conceitos sobre a morte física, né? Existem países na Ásia que o indivíduo ele fica com o corpo do morto dentro de casa durante um mês. E fica durante um mês, acredite, reverenciando aquele corpo, com perfumes, com flores, com orações. É um rito de passagem muito demorado, né? Mas não é disso que a gente quer falar aqui. O roteiro da morte é o roteiro da vida. Para aquele que busca viver uma vida dentro das linhas da divindade, né? Dentro de um roteiro pragmático de fé, de boas ações, de boas condutas. Existe inclusive aquela frase que diz: quem sabe morrer bem é quem sabe viver bem, né? Que é uma grande verdade. Então nós temos que aprender a desapegar cada dia um pouquinho mais, né? Desapegar-se de tudo e de todos. Eu conheço uma história que vem dos anos de 1982, uma psicografia que eu li de uma pessoa que teve uma morte súbita. A pessoa dizia que estava simplesmente aonde estava e como estava, e de repente se viu em um ambulatório, as paredes azulejadas, né? E aí apareciam algumas pessoas vestidas de azul, com macas na mão, né? Macas de campanha. Essa pessoa teve o seu fim em um acidente e fora recolhida por esses maqueiros, né? Do mais além.
E ela narra com tantos detalhes, né, na sua psicografia, que ela começa a ouvir os gritos do marido chamando por ela, que ela estava com o marido dela, né? E que esse maqueiro teria batido no ombro dela, dado um toque, dito assim: fique tranquila, ainda não é hora de você vê-lo, né? Que ela entrou num sono profundo, né? Aos familiares, aqueles que ficam, né? É um momento especial, porque nunca vivenciaram aquilo ali, pelo menos na existência atual, né? Que bom quando existe um controle emocional por parte do grupo familiar, né? Porque isso ajuda muito a quem faz a passagem, isso ajuda muito a quem faz a quem tem a morte física, né? Que o primeiro momento de quem morre é um momento chamado do turbilhão, né? A pessoa como que perde o sentido, né? A pessoa dá um apagão, um curto-circuito, uma espécie de uma convulsão na cabeça, né? Esse vum, nós não sabemos quanto tempo demora. Vai depender de caso a caso. O importante é que a gente tenha todo santo dia um preparo, cada dia um pouco mais, né, para esse momento tão significante, tão majestoso, né? Que é voltar para o todo divino, né? Ninguém deve pensar de maneira diferente disso, né? Vamos refletir juntos. Eu sugiro a leitura de um livro chamado Do Outro Lado do Espelho. Do Outro Lado do Espelho, uma psicografia de Carlos Bacello. Psicografia do Espírito Inácio Ferreira. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua maneira de viver a vida. Muita paz, muita paz.